Obrigado, presidente Pedrinho. Vasco troca uma dívida bilionária por apenas R$500 milhão e ainda com condições surreais de pagamento. Mérito do presidente Pedrinho e dos seus associados. O clube vive um dos momentos mais promissores dos últimos anos e vai começar 2026, se Deus quiser, com o caixa em ordem. E o lateral PH ainda foi destaque na infeliz derrota da seleção brasileira. Já te explico tudo isso sobre essa virada financeira impressionante dos Gigantes da Colina, mas antes dá aquela moral, deixa o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notícia do Vasco. Vamos embora pro vídeo. Olá, Vascaíno, é isso mesmo, cara. O PH fez uma estreia como titular na seleção brasileira hoje, espetacular. E olha, sei não, deve ter carimbado o seu passaporte para a Copa do Mundo, cara. Porque uma excelente exibição do PH, jogou muito bem, apesar do Brasil ter entregue a paçoca e perdeu o jogo de 3-2 para o Japão, uma virada histórica. O Brasil nunca tinha perdido para o Japão e perdeu hoje de 3-2. Mas o que importa para a gente é o jogo do PH, né? O PH fez o primeiro gol da seleção, abriu o placar 1-0 aí, ó. Uma triangulação, né? Uma tabelinha, enfiou uma bola para ele na diagonal, ele entra pelas costas do marcador, da cara do goleiro, dá um tapa com a perna direita, né? Cara, um golaço do PH, vai lá na bochecha da rede, olha, bacana, pô, parabéns demais ao PH, é uma história de vida desse cara, né? Chegar com 29 anos, conseguir chegar à seleção brasileira, ele que até pouco tempo atrás estava disputando o acesso na segunda divisão do Paraná, cara, pô, pelo clube metropolitano. Bom, olha, um espetáculo a trajetória no futebol, né, de vida do cara, na profissão dele. Olha, muito feliz pelo PH, cara. Não sei se vai dar tempo de ele estar amanhã em Fortaleza pro jogo, talvez esteja, mas deve jogar, jogou o jogo todo hoje, jogou o jogo todo, participou de todos os momentos da derrota, não teve culpa nenhuma, nenhum dos lances dos gols ele foi ocupado. Diferente do Fabrício Bruno, que entregou a paçoca no primeiro gol, de forma ridícula. E o segundo gol, sei não, aquela bola dá para ele cortar. A bola vem em cima dele, ele dá um tapa para dentro do gol. Para mim, dá para ele cortar também. E o seu Hugo Moura também, o goleirinho, pô, o cara cabeceou em cima dele. Ele pegou a bola, jogou para dentro, caiu com a bola para dentro, empurrando a bola para dentro do gol. Pô, não sei. Eu achei falha ali do Hugo Moura, eu ainda vou ficar meio assim, porque o cara cabeceou bem e meio na cara dele, na pequena área, né? Mas é aquele negócio de goleiro brasileiro, a gente reclama do Léo Jardim, aí o Hugo Moura não saiu na bola. E aí o cara pulou e cabeceou e, pô, foi em cima dele. Pra mim, ele botou a bola para dentro do gol. Pra mim, foi falha do Hugo Moura. Aquela é uma bola defensiva, mas goleiro de seleção que quer a Copa do Mundo, cara, aquela bola tem que pegar, pô. Aquela é uma bola que ele tem que pegar. O Fabrício Bruno entregou a paçoca, eu acho que o Hugo Moura também, ou seja, jogo do Urubu, né, cara? Tinha que ser do Urubu para entregar a paçoca. É isso aí. Mas botou o jogador do Vasco, o Vasco foi lá e fez o seu golzinho. Agora, o jogador do Vasco na seleção brasileira não faz gol há muito tempo, né? O último cara que fez gol pela seleção brasileira foi o Rômulo, um amistoso contra a Argentina. O Brasil também perdeu nesse jogo, 4-3. Um dos gols foi do Rômulo, camisa 8, jogou como titular na seleção brasileira. Um amistoso foi 4-3. A Argentina, Brasil e Argentina, e foi o último gol de um jogador que estava vestindo a camisa do Vasco, né? Pô, mas de qualquer maneira, deixa o registro aí pro PH, legal pra caramba. Agora vamos falar da história do Pedrinho, cara. Eu acho que a gente tem que ser grato ao Pedrinho, ao presidente Pedrinho, pela excelente resultado que ele conseguiu na recuperação judicial. É amarga, ela é difícil, ela é problemática, até porque se não pagar é falência, e falência para a SAF significa acabar o futebol do Vasco. O Vasco tem que voltar para a 4ª divisão do estadual, se quiser retomar o futebol. É uma punição grave, está lá na lei de falência. Então, enfim, cara, é amarga, mas é uma decisão corajosa que ninguém nunca tomou essa decisão, e o presidente Pedrinho tomou a decisão, cara. E ele fez muito bem, ele não está sozinho, ele não tem capacidade de fazer isso, ele não é economista, ele é advogado, tá bom, cara. Eu estou elogiando aqui o presidente Pedrinho porque ele está à frente do processo, né? É ele que é o líder, é ele que comanda os caras, né? É o nome dele que tá, né? Se dá errado, ele que vai entrar para a história, o presidente que faliu o Vasco é o Pedrinho, cara.
Então, o presidente que está salvando o Vasco da dívida histórica, o Vasco tem uma dívida histórica, né? Que é a herança maldita, é a dívida histórica. Quem está liquidando essa situação é o Pedrinho. Veja bem que quando o Vasco foi vendido para a Sete Partners, foi anunciado que o Vasco tinha uma dívida de 700 milhões. Quando o Pedrinho assume, né, depois daquela briga lá com a Sete Partners, retira, pega com liminar, assume o poder, vamos ver as contas. O Pedrinho tinha mandado uma declaração que o Vasco tinha uma dívida de 1 bilhão e 200 mil, é o preço que está tendo balanço. A SAF aumentou a dívida do Vasco em mais 500 milhões. Então o Vasco foi para 1 bilhão e 200 mil de dívida. 1 bilhão e 200 mil de dívida. 1 bilhão e 200 milhões de dívida, né? Era a dívida do Vasco. E agora com a recuperação judicial, parece, eu estou botando parece aqui, porque eu ainda não estou muito convencido disso, mas parece que a dívida caiu para 500 milhões, ou seja, meio bilhão. Então você sai de 1 bilhão e 200 para 500 milhões, como é que desapareceram 700 milhões? Né? Através de acordo, deságio, acordo aqui, acordo ali, e enfim, o Vasco conseguiu reduzir essa dívida para próximo de 500 milhões. A gente não sabe o valor ainda. Por quê? Porque muitos contratos estão sendo assinados. Como é que funciona? Tem a Assembleia de Credores, e essa Assembleia de Credores, né, ela vota o plano de pagamento, ela aprovou o plano de pagamento do Vasco com 97,7%, né, de aprovação, ou seja, um índice gigantesco de aprovação. E aí agora o Vasco tem que procurar credor por credor, né, para fazer os contratos de pagamento. Vão ser tudo redigido contrato por contrato e anexado na recuperação judicial. E aí cada contrato, porque dividiu-se em classes, em grupos, em condições diferentes, cada contrato vai obedecer o acordo que foi feito lá na Assembleia. Então, por exemplo, tem classe de pagamento que o Vasco só vai começar a pagar daqui a 3 anos. E vai pagar em 8 anos. Tem classe de pagamento que vai começar a pagar daqui a 3 anos em 19 anos. Tem classe de pagamento que vai começar a pagar daqui a 3 anos em 12 anos. Tem classe de pagamento que vai começar a pagar daqui a 1 ano. Vai pagar em 8 anos. Tem classe de pagamento que vai começar a pagar daqui a 1 ano em 12 anos. Então, tem muita diversidade, muitas variáveis. Então, são muitos contratos que vão ser assinados. Então, o Departamento de Justiça do Vasco está trabalhando em cima disso. A Alves Marçal, que foi a contratada para fazer a recuperação judicial do Vasco, que conseguiu essa aprovação desse plano de pagamento, né? Parabéns a todos os envolvidos, mas principalmente ao Pedrinho, né, cara? E quando a gente vai parabenizar o Pedrinho, a gente está parabenizando a equipe toda, né? Ao Carregal, ao pessoal da Alves Marçal, todo mundo que conseguiu esse resultado para o Vasco. Um resultado importante, uma grande vitória, que deixa o Vasco em 2026 muito tranquilo. Pelo que eu estou entendendo, em 2026 o Vasco não começa a pagar nada da recuperação judicial. Então o Vasco não tem dívidas a pagar em 2026 e o Vasco só vai ter o quê? As suas despesas normais. E aí, o que o Vasco tem que fazer? O Vasco vai fazer? O Vasco vai tentar aumentar as suas receitas, porque o Vasco ainda é deficitário. O Vasco ainda gasta mais do que recebe. Então, o Vasco vai tentar ajustar o orçamento, tanto de receita como de despesa. Isso é uma luta, porque o futebol é uma coisa cara. Então, você precisa de orçamentos. Então, a expectativa é que o Vasco consiga um resultado ainda melhor na Copa do Brasil. Vai chegar na final da Copa do Brasil, vai dar uma encharcada de 30 milhões no caixa. Só você ter uma ideia, o Vasco pegou 80 milhões emprestado com a Crefisa para fechar o ano. Se você consegue esses 30 milhões, é quase a metade, é quase 40%, 50% do empréstimo, né, que você pegou de 80. Para você ver como é que é importante essa premiação da Copa do Brasil. O Vasco chegar à final hoje é importantíssimo para o caixa de 2026. Se o Vasco vence uma Copa do Brasil, pô, aí é fantástico, porque você vai encharcar o caixa com 72 milhões, é quase o valor do empréstimo. Então, dá para tu garantir mais 3 meses no início do ano que vem, janeiro, fevereiro e março, garantido com valor. E ainda você vai a uma competição internacional, você vai para a Libertadores, o que aumenta as cotas de patrocínio. Uma outra situação é que a Betfair está acabando o patrocínio da Betfair agora, em dezembro. E o Vasco deve renovar com a Betfair em condições ainda mais favoráveis, tá? O Vasco hoje tem um contrato de 45 milhões anuais, que pode chegar a 70 batendo metas, e o Vasco deve passar por um contrato de 70 milhões anuais, chegando a 120 batendo metas. Cara, se isso que está sendo falado acontecer, mais uma palma para o presidente, Pedro Paulo, cara, para o Pedrinho, que realmente está vendo como aumentar as receitas do Vasco.
Vasco vai ter 3 anos difíceis de sem estádio para jogar. Nós não vamos ter São Januário. São Januário vai começar as obras do potencial construtivo. Está entrando agora quase 600 milhões da venda do potencial. Está no finalzinho aí o processo da venda aí para só dar investimentos e para uma outra empresa. Vai comprar uma pontinha. Vão ser 600 milhões, mas esse dinheiro é todo voltado para a obra. Já se está falando que esse dinheiro não vai dar para fazer a obra, porque vai precisar de mais um encharque, mas aí Vasco tem as vendas de camarote, o Vasco tem a venda do name rights, né? Então o Vasco tem muitas outras formas de buscar receita para construir o seu estádio. O estádio vai sair do papel, e o que é legal, né? Nós estamos já reformando o nosso estádio, enquanto tem adversário que nem estádio tem. Vive em estádio aí do governo, apelando aí para a ajuda do governo, e se acham os espertos, malandros, os caras mais safos, porque usam o aparelho do Estado, né? É isso aí. A gente já está indo nós já construímos o nosso, já estamos indo para a reforma do nosso estádio. O Vasco realmente é diferente. Olha que a gente não tem a grana que os caras têm, né? Se tivesse, os caras não iam conseguir nem chegar perto da gente. E eles já estão todos borrados, né? Os nossos adversários já estão totalmente borrados com essa reestruturação financeira do Vasco. Começam a entender que o Vasco vai para um potencial diferente. O Vasco pode ir para outro nível. Ainda mais com a venda do Ryan, a expectativa da diretoria é colocar 200 milhões no caixa para o ano que vem. Nós estamos tendo um 2026, não vamos ter um 2026 rico, vamos nadar de braçada. Ainda não, mas vamos ter um 2026 muito melhor, né? Com esse aumento de faturamento, se tudo der certo, principalmente Copa do Brasil, se vai conseguir passar para a final, ganhar do Fluminense na Copa do Brasil, é importante para a gente chegar à decisão, e não é um bicho de 7 cabeças. O Fluminense não é esse timaço todo que vai arrasar a gente, não. Talvez tecnicamente é mais qualificado, mas foi um momento confuso também. Pode ser que individualmente, nas peças, seja mais qualificado o elenco, mas como time de futebol está muito parecido com a gente. Tanto é que se a gente ganhar do Fortaleza amanhã, a gente encosta muito neles. Então está muito próximo, né, da realidade. É um time que dá para ser batido. Tem até uma frase do futebol, que eu acho que essa palavra nem é correta no português, mas é muito usada, que é ganhável. Não sei se é a palavra correta, mas que o Fluminense é um time ganhável, é um time ganhável sim. Então a gente tem que pensar nisso, tem que pensar nessa possibilidade, porque essa receita ela vai ser importante. Enfim, o Vasco não está nadando de braçada, mas que o 2026 tem tudo para ser um ano muito melhor, e aí o Vasco com mais patrocínio, com mais recursos, fazer um investimento ainda melhor, melhorar o seu elenco. O elenco de todo não é ruim, aliás, o time principal de todo não é ruim. E hoje nós temos 2 ou 3 peças de reposição que giram bem ali no time. Se você conseguir trazer mais 5 jogadores, 4 a 5 jogadores, que venham para disputar posição, que não venham para ficar só no come-dorme, aí você dispensar alguns outros que estão ali pesando na folha de pagamento e dando pouco resultado, você consegue dar uma equilibrada e montar um elenco mais ajustado e mais capacitado para disputar grandes competições no ano que vem. E quem sabe, grandes competições, né, com grandes premiações em caso de títulos, em caso de chegar mais longe em algumas etapas. A Sul-Americana mesmo vai pagando por etapas e você vai recebendo cotas cada vez maiores. A Libertadores paga melhor ainda do que a Sul-Americana. Enfim, tem muita coisa ainda para acontecer. Esse é um final de ano importante para a gente, mas o vídeo de hoje é para parabenizar o presidente Vasco. Nós aqui, sempre falei aqui no canal, eu não tenho política no canal. Quando o Pedrinho erra, eu acho que ele erra muito na gestão do futebol. Eu acho que ele cometeu muitos enganos na gestão do futebol. Eu acho que o maior acerto do Pedrinho na gestão do futebol até agora é o Admar Ferreira, é o que está aparecendo, ser o maior acerto dele, mas ele vem errando desde o ano passado na gestão do futebol, né? Eu acho que agora vai tomar um caminho diferenciado com o Admar Ferreira aí na gestão do futebol. Eu acho que vai dar uma melhorada, está parecendo que vai dar uma melhorada, parece que foi um acerto, mas ainda é muito cedo para falar, mas parece mesmo que foi um acerto. Mas até a contratação do diretor executivo de futebol, o Vasco vinha muito mal na gestão do futebol, e a culpa era do presidente Pedrinho. Ah, mas o Pedrinho não tem culpa, não é ele que contrata o jogador, meu amigo, ele é o presidente, ele é o culpado. Assim como não é ele que está lá debruçado, conversando com os advogados, com os credores, resolvendo cláusulas de contrato, é ele o responsável pela vitória na recuperação judicial. Tudo tem ônus e bônus. Na parte de futebol, na parte esportiva, ele vem muito mal. Mas na parte de gestão, na parte da recuperação judicial, que é o vídeo de hoje, a gente tem que dar parabéns para o cara. O cara conseguiu resolver um problema histórico. Ah, eu sou contra a recuperação judicial. Tá bom, qual é a solução?
a solução é ficar enxugando o giro que todas as gestões ficaram enxugando até hoje e não resolveram. Cara, o cara saiu de 1 bilhão e 200 para 500 milhões. Pô, se isso é verdade, você não tem o que discutir. Pô, olha só, o cara ele tem uma dívida de 1 bilhão e 200 que só cresce por causa de juros e correção. Ele consegue reduzir essa dívida para 500 milhões, que também vai ter juros e correção, mas não importa. Ela era 1 bilhão e 200, saiu para 500 milhões. E ainda vai ter carência de 3 anos para começar a pagar a maior parte desses 500 milhões. Porra, aonde que isso não é bom? Em que contexto isso não é bom? Ah, mas se não pagar é falência. Pô, meu irmão, mas se tu não consegue pagar isso, não ia pagar 1 milhão e 200. Então, esse é discurso de caloteiro, cara. Eu acho que o Pedrinho está correto, organizou o clube, fica organizado financeiramente e até abrir para uma possibilidade de revenda da SAF. E eu não sou muito favorável, principalmente se for para grupos estrangeiros que só se interessam em ganhar dinheiro. Olha aí o Botafogo com o texto, olha o problema que está dando, olha que os caras foram campeões. Brasileiro, campeão da Libertadores, e olha aí, ó. Você quer isso pro Vasco? Ser campeão um ano, ficar todo feliz, no outro ano tá de novo, passando por esses problemas todos? Cara, é muito difícil, muito complicado. Eu não quero, eu quero o Vasco andando aí tranquilo, navegando em mares calmos, não mais em mares turbulentos. Nós estamos há 20 e poucos anos em mares turbulentos. Então eu espero que a gente saia disso e consiga navegar em mares calmos, sem tempestades aí e mar revolto. Chega disso, tá bom? Galera, é isso. Fica com Deus, um grande abraço. Mais tarde tem vídeo aqui no canal. A gente vai trazer mais notícias do Vasco no dia de hoje, da preparação do Vasco o jogo Fortaleza. Logo mais o Vasco viaja para Fortaleza, né? O jogo é amanhã, às 9h30 da noite. Jogo com Globo e com Premier. Vamos nessa. Um grande abraço, fique com Deus. Fui. Tchau.